Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento à nossa mais uma aula sobre equilíbrio químico e hoje vamos falar especificamente em alguns exemplos de reações em equilíbrio e energia de Gibbs padrão de reação. Tá? Então a gente vai ver algumas características e alguns exemplos relacionados com esses temas que a gente selecionou para a aula de hoje. Então, ó, vamos lembrar, né, retomar lá da aula passada, que como é que a gente calcula o ΔG de uma reação, né? A variação de energia livre de Gibbs para uma reação. A gente precisa saber o ΔG0 para essa reação e a gente também adiciona aqui o termo mais RT-ln de Q, né? Então isso, esse coeficiente reacional Q depende, né, da reação que a gente tá realizando no laboratório. Se é no estado gasoso, esse Q vai ser a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes, tá? No caso que a gente viu na aula passada, no caso de reações gasosas. E aí vem, né, que o coeficiente reacional é exatamente a pressão parcial, né, dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela pressão dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos, tá? E então a gente tem que o coeficiente reacional vai ser um produtório das pressões dos produtos dividido pelo produtório das pressões dos reagentes. Tudo isso, né, levando em consideração os seus coeficientes estequiométricos. E aí, outra forma é que a gente pode calcular o ΔG de reação. Então, a gente pode calcular o ΔG de reação por essa equação. E a gente pode calcular o ΔG de reação, o ΔG0 no caso, a partir dos dados de ΔG0 de formação dos produtos, menos o somatório do ΔG0 de formação dos reagentes. Tá? Então, para calcular o ΔG da reação, eu preciso do ΔG0, que eu calculo por aqui, a constante vezes a temperatura vezes o meu coeficiente reacional, que pode ser obtido a partir, se é uma reação gasosa, a partir das pressões parciais dos gases, tá? Vamos ver alguns exemplos, né, para vocês se situarem um pouco melhor. A gente tem, para quantidades molares, a energia de Gibbs padrão de reação para a seguinte reação a 25 graus Celsius é igual a menos 457,14 kJ, tá? Então, ó, a gente tem a reação do hidrogênio com o oxigênio produzindo água, né? Então, para essa reação a 25 graus Celsius, a energia de Gibbs padrão de reação é menos 457,14 kJ, tá? Aí, o que a gente observa para esse sistema? Que a pressão do H2 é igual a 0,775 bar, a pressão do O2 é 2,28 bar e a pressão da água é 0,556 bar. Aí ele quer saber o que? O ΔG da reação, tá? Então, e a gente vai usar 1 bar como pressão padrão. Então, como é que a gente calcula a variação de energia livre de Gibbs para essa reação? Foi dado para a gente o ΔG0 e as pressões de cada um dos componentes dessa reação. Então, olha só, primeira etapa, vamos calcular o coeficiente reacional, o Q. O que é o Q? É a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes, certo? Quem são os produtos? Só temos a água. Então, vai ser a pressão da água dividido pela pressão padrão, que foi dado aqui, que é igual a 1, só que elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, no caso da água, 2. Então, vai ser a pressão parcial da água dividido pela pressão padrão, que é 1, elevado ao quadrado, dividido pelos reagentes. Quem são? Pressão de hidrogênio ao quadrado e a pressão do oxigênio, né? O coeficiente é 1 aqui. Então, se a gente substituir os valores que foram dados, olha, pressão da água, 0,556, pressão do H2, 0,775 ao quadrado, e a pressão do O2, que é 2,88 bar. Então, fazendo essa continha, a gente acha o valor de Q igual a 0,179, tá? Então, a gente já sabe o valor de Q,
Então, agora a gente substitui na equação geral que calcula o ΔG de reação. Qual é essa reação? Lembra? É ΔG0 mais RT ln de Q, tá? Então, olha só, ΔG ele deu, ΔG0, tá? Ele deu ΔG0, que é menos 457,14 kJ, mais RT, o R, 8.314, e o T, que é 25 graus Celsius, 298, ln de Q. O Q a gente calculou aqui. E aí ele só usou um fator ali de conversão para a gente obter o valor de ΔG de reação em quilojoules, que deu exatamente menos 461 quilojoules, tá? Então, olha só, esse exemplo é legal porque dá para a gente verificar o passo a passo de como encontrar o ΔG de uma reação em equilíbrio. Então, olha lá, a gente calcula o coeficiente reacional, sabendo que o ΔG é ΔG0 mais RT ln de K, a gente substitui os valores aqui e a gente calcula o ΔG dessa reação, ou seja, a variação de energia livre de reação para essa reação específica, tá? Vamos ver aqui, retomando, no equilíbrio o que a gente tem? Que o ΔG é igual a zero, lembram? O que mais? ΔG não é ΔG0 mais RT ln de Q? Então, se a gente está falando que está no equilíbrio, o ΔG aqui é zero, o que sobra para a gente? O ΔG0, né, vai ser o quê? Menos RT ln de Q. Mas no equilíbrio, lembram que a gente chama, em vez de Q, a gente chama de K, que é a nossa constante de equilíbrio. Então, só, né, agora unindo todos os conceitos que a gente viu, então a gente pode chegar na equação que ΔG0 é menos RT ln de K. Ou deixar um menos aqui na frente do ΔG. A gente encontra mais a equação ΔG0 é igual a menos RT ln de K, tá? E aí, sabendo disso, como é que a gente pode calcular a constante de equilíbrio? Olha só, para aquele mesmo exemplo anterior, a gente, né, pode traduzir isso, ó. Para quantidades molares, a energia de Gibbs padrão a 25 graus Celsius é menos 457,14 quilojoules. Então, ele quer saber o quê? Qual é a constante de equilíbrio para essa reação, nessas condições? Então, olha lá, a nossa, né, mesma equação, a nossa mesma reação, hidrogênio mais oxigênio formando água, tá? Então, a gente usa o valor de ΔG0, né, que foi dado. E aí, a gente, sabendo ΔG0, sabendo a temperatura e a constante, a gente calcula quem? O K, a nossa constante de equilíbrio, tá? Então, substituindo aqui os valores, 298, 8,314, e aqui o ΔG0 de menos, o ΔG0 calculado anteriormente, a nossa constante de equilíbrio vai dar 1,3 vezes 10 a 80, elevado a 80. O que isso quer dizer? Né? Que é um valor muito alto para essa constante. Então, se a gente lembrar que a definição de constante de equilíbrio é o quê? Produtos, quantidade de produtos sobre reagentes. E aí, se esse valor é um valor muito, muito alto, é porque a quantidade de produto é muito alta. Então, se a gente traduzir esse número, se a gente, né, conseguir achar um significado para esse número, a gente traduz como que há uma grande quantidade de produto e uma quantidade muito pequena de reagentes quando a reação atinge o equilíbrio, tá? Então, isso é uma forma da gente analisar o ponto de equilíbrio, o que está acontecendo no ponto de equilíbrio, a partir da magnitude do valor da constante de equilíbrio, tá? Um outro exemplo de cálculo, né, para vocês irem se habituando com isso. A gente tem a seguinte reação, H+, mais OH- formando H2O. E aí a gente tem os seguintes dados, ó, ΔH de formação e entropia, tanto para os reagentes quanto para o produto, tá? Aí o problema quer saber o quê? Calcule a constante de equilíbrio para essa reação com esses dados. Então, o que a gente tem? Entalpia e a gente tem entropia, tanto para reagentes quanto para produtos. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, lembrando que o ΔH
não é produtos menos reagentes? Então, a gente vai fazer o quê? O somatório do ΔH dos produtos menos o somatório do ΔH dos reagentes. Então, se a gente olhar aqui na tabela, vai ser o ΔH do produto menos o ΔH dos reagentes, certo? Então, se a gente substituir esses valores aqui, a gente chega num valor de ΔH de menos 55,8 kJ por mol, tá? E o ΔS? Qual que é a variação de entropia para essa reação? É a mesma coisa, é produto menos reagentes. Então, se a gente olhar na tabelinha, qual é a entropia dos produtos? 70. Menos a entropia dos reagentes. Aqui, menos a entropia do reagente. Então, fazendo essa conta, a gente tem que o ΔS é igual a 80,8 Joule Kelvin mol, por Kelvin mol. Então, isso é um outro tipo de cálculo que vocês podem observar em exercícios que relacionam termodinâmica com equilíbrio químico. Então, olha só, você calculou o ΔH da reação e você calculou o ΔS da reação. E agora, como é que você calcula o ΔG? Lembra que ΔG0 é igual ΔH0 menos T∆S, né? Uma outra relação que a gente já viu em aulas passadas. Você calculou o ΔH, que é menos 55,8, só que tomem cuidado, né? Prestem sempre atenção, porque o quilojoule aqui é esse valor vezes 10 à terceira, né? Então, às vezes, por bobeira, a gente se engana e a magnitude do nosso resultado dá totalmente diferente se a gente não levar em consideração o quilojoule, tá? Então, olha só, ΔH, que é os menos 55,8 quilojoules, menos o T, que é 298, ΔS, que a gente calculou aqui, ó, que é mais 80,8. Aqui, no caso, não é quilojoule. Então, esse valor vai dar o quê? Um ΔG de menos 79.900 joule por mol. Então, a gente, a partir dos valores de ΔH e ΔS, a gente consegue calcular o ΔG para essa reação. Então, assim, são dois exemplos bem diferentes, por caminhos diferentes que a gente chega no valor de ΔG de reação, tá? E aí, calculamos o ΔG, só que o que o exercício ainda está pedindo é a constante de equilíbrio. Então, como é que a gente agora calcula a constante de equilíbrio a partir do ΔG? Lembra? ΔG0 é igual a menos RT ln de K. Então, se a gente substituir os valores nessa equação, a gente chega nessa expressão aqui, né? Que aqui é só uma outra forma de exprimir, tirando o ln aqui. Então, a gente tem que o K é igual ao exponencial de 79.900, é positivo por quê? Porque é menos ΔG, e aqui, como ΔG é menos, menos com menos dá mais, então é ΔG sobre RT, R 8.314 vezes 298, então a gente tem uma constante de equilíbrio que é igual a 1,01 vezes 10 a mais 14. Então é outra vez. Vamos observar a magnitude desse número, né, dessa constante de equilíbrio. 10 a mais 14 é um número relativamente alto. Isso traduz o quê? Que no equilíbrio a gente tem muito mais produtos do que reagentes, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes na próxima aula sobre composição das espécies no equilíbrio, assim como a constante de equilíbrio em termos de concentração.